tempo de viver o novo de Deus. E para isso eu gostaria de convidar os irmãos para que estejam abrindo as suas Bíblias no texto do profeta, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43. Isaías 43, versículos 18 e 19. Hoje nós não temos a projeção, né? Mas os irmãos podem acompanhar comigo em suas Bíblias. Eu estarei lendo na versão NVI, que é a versão adotada por essa igreja. E eu quero convidar os irmãos, Isaías 43. É como nós não temos a transmissão, eu não posso ficar falando muito rápido, eu estou acostumado com a transmissão. Isaías 43, 18 e 19. Quem achou pode dar um aleluia aí? Ih, eu estou achando que vocês estão dormindo. Vamos fazer um glória a Deus que fica mais sonoro, né? Quem achou, dá um glória a Deus. Agora eu sei que vocês estão acordados. Estejam acordados para receber o novo de Deus. Fala assim para o teu irmão do lado aí, ó. Fica acordado para receber o novo de Deus. Não se dispersa, não. A palavra do Senhor diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, vou abrir um caminho, um caminho e riachos no ermo. Deixa eu ler novamente aqui. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Queridos, para que a gente possa se situar um pouquinho, Deus está falando que vai fazer algo novo, certo? Amém. Mas vocês sabem em que contexto esse livro foi escrito? Esse livro foi escrito num contexto muito difícil para o povo de Israel. Foi um momento em que Israel estava sendo corrigido pelo Senhor, tratado pelo Senhor. O momento que Israel estava sendo resgatado pelo Senhor, porque Israel estava muito longe dos planos de Deus. E esse capítulo 43, especificamente, nos traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento, porque esse capítulo de número 43, ele traz uma promessa de proteção, ele traz uma promessa de restauração. Deus, por meio do escrito de Isaías, das profecias de Isaías, que era o seu porta-voz, o seu profeta, Deus estava dizendo para o povo que estava preparando algo novo, e Ele estava garantindo que estaria com o seu povo em todos os momentos. Nós estamos vivendo o início de um ano, queridos. Não sei como foi o ano passado, mas o início do ano gera muita expectativa. E conforme foi o seu ano passado, você pode iniciar esse ano com uma expectativa positiva de coisas que aconteceram, que podem continuar. Ou de repente o teu ano passado foi um ano tão negativo, tão problemático, que de repente você tenha vindo trazendo com ele algumas consequências, algumas cicatrizes desse ano. E eu não sei como você está nesse momento, a tua expectativa para esse ano, se é uma expectativa otimista ou uma expectativa pessimista. Mas o que eu quero te dizer nesse momento, queridos, é que eu espero que você não saia daqui nessa noite com nenhum pensamento, nem expectativa pessimista. Porque Deus está preparando algo novo para a gente. Deus está preparando algo novo não só para mim, mas para você também. Esse algo novo não foi só para o livro de Isaías, não foi só para o povo de Israel naquela época, mas é algo novo que Deus tem preparado a cada dia, e principalmente nesse novo ciclo que nós estamos iniciando. E é essa promessa que nós devemos agarrar hoje.
a promessa de que Deus está conosco, a promessa de que Deus está preparando algo novo, de que Deus nos dará proteção, restauração, Deus estará conosco, Deus, a sua presença nos guiará e nos sustentará. Essa é a promessa que nós devemos agarrar, principalmente diante das dificuldades que nós vivemos, essas incertezas desse contexto que nós vivemos. Eu sei que muitas coisas, elas vão além da nossa compreensão e muitas coisas vão além daquilo que nós podemos fazer. E é exatamente nisso que eu gostaria que a sua fé se agarrasse nesse momento. Naquilo que Deus irá fazer, no novo de Deus para você. E para isso nós precisamos estar preparados, para que nós possamos viver o novo de Deus em nossas vidas. Mas presta bem atenção. Está ligado comigo aqui? Presta bem atenção. Esse novo de Deus, ele possui algumas condições. Esse novo de Deus, Deus oferece a todos, mas nem todos poderão usufruir desse novo de Deus. Porque o novo de Deus, ele possui algumas condições. E condições essas que nós precisamos estar perfeitamente convergidas a essas condições para que a gente possa ser capaz de viver esse novo. Em primeiro lugar, a primeira condição é que o novo de Deus, ele não cabe nas memórias e experiências do passado. Ele não cabe naquilo que se passou. Deus, ele não fica remoendo o novo. Nós temos essa tendência de ficar remoendo o passado. Deus, ele não remoe o passado, ele faz algo novo. No versículo 18 do capítulo 43 que nós lemos, a palavra do Senhor diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no... Estão comigo, gente? Não vivam no passado. Não podemos ficar presos ao passado. Ficar presos à memória do passado, queridos, vão nos impedir de viver o futuro. Ficar presos à memória do passado vão nos impedir de viver o novo de Deus. Quer seja ele bom, quer seja ele ruim. Existem pessoas que vivem acorrentadas às memórias ruins do passado, vivem acorrentadas às lembranças negativas, vivem acorrentadas aos estigmas, aquilo que elas vêm trazendo com elas, cicatrizes que elas vêm trazendo no passado, erros, traumas, feridas do passado, palavras que foram ditas de maneira errada, feridas às vezes tão profundas que as pessoas são incapazes, ou melhor, que são incapazes de... melhor dizendo, de se julgar dignas de viver o novo de Deus. Se julgam incapazes de receber o perdão de Deus. Se julgam incapazes de ter um futuro na presença de Deus. Pessoas que não conseguem se perdoar. Pessoas que carregam consigo uma culpa de algo que fizeram no passado. Pessoas que trazem consigo, com essas lembranças, com esses estigmas ruins, o medo. Trazem consigo uma insegurança a respeito do presente e a respeito do futuro. Deus não nos chama para viver o passado, mas Deus nos chama para deixar o passado no passado. O passado é o lugar onde devemos depositar as lembranças ruins, aquilo que se foi. Deus não está dizendo para a gente apagar a nossa memória, não. Não é para a gente se esquecer daquilo que se foi, porque nós aprendemos até com as coisas negativas e com os nossos erros. Não é para a gente sofrer uma amnésia, mas que Deus está dizendo nessa noite, querido, para mim e para você, que nós não podemos e não devemos viver aprisionados àquilo que aconteceu no passado. Aprisionados às nossas lembranças, aprisionados aos nossos medos, às nossas incertezas, aprisionados às nossas feridas, carregando as nossas feridas como se fossem mochilas cheias de pedra. Deus nessa noite está nos convidando a deixar essa mochila pesada,
e viver o novo dele, porque Deus tem preparado algo novo para nós. Deus tem preparado um novo ciclo, uma coisa nova para nós. E o que Deus tem preparado traz consigo um novo começo. O que Deus tem preparado traz consigo novas oportunidades para nós. Traz consigo novas experiências. O que Deus está propondo e proporcionando para a gente, querendo proporcionar para a gente a partir de hoje, é uma nova história. Uma história escrita na presença do Senhor. A prisão do passado, queridos, ele impede de viver memórias e experiências maiores e melhores com Deus. Mas enquanto algumas pessoas vivem presas às memórias negativas, outras pessoas vivem presas às memórias positivas, elas vivem um outro extremo. Se agarram a algumas coisas boas que aconteceram no ano de 2025 como se fossem verdadeiras medalhas, verdadeiros troféus, como se fossem algo para se rejubilar, em que você não tivesse necessidade de ver mais nada novo. É como se Deus não fosse capaz de fazer novamente. Então você precisa se agarrar àquilo com aquela lembrança e ficar sempre revivendo o passado. Existem pessoas que são assim, que toda vez que você vai propor algo novo e a pessoa está falando assim, olha, mas eu já vivi isso no passado, eu acho que eu não vou viver isso novamente. Porque o meu passado foi tão glorioso, que eu acho que eu não consigo superar, foi tão bom que eu acho que não dá para superar. É como se a gente, de certa forma, limitasse Deus, limitasse o agir de Deus. Isso nos impede de viver coisas maiores e melhores com Deus. Ambas circunstâncias, querido, tanto as circunstâncias negativas quanto as circunstâncias positivas, elas têm o poder de paralisar pessoas. Elas possuem o poder de impedir que as pessoas vivam novas experiências. E é isso eu falo tanto fora da igreja como dentro da igreja. Tanto no nosso meio secular, no nosso serviço, na nossa casa, como também na nossa vida cristã. Que não tem diferenciação. A nossa vida cristã também vai no nosso lar. A nossa vida cristã também está dentro do nosso trabalho. Amém? A verdade é que nós não devemos viver no passado. A experiência com Deus, queridos, se eu posso comparar com alguma coisa, seria com o maná que Deus enviou no deserto. O maná caía todos os dias no deserto e alimentava o povo. Mas o maná que alimentou o povo no dia anterior não alimentaria mais hoje. Deus dava a cada dia um novo sustento. As experiências que nós tivemos no passado serviram para o passado, para nos conduzir, para nos firmar, para nos dar o suporte, para nos fazer chegar onde nós estamos hoje. Mas nós precisamos de novas experiências com Deus. As experiências do passado não vão nos alimentar hoje. As experiências do passado não vão nos sustentar hoje. Nós precisamos a cada dia de novas experiências com Deus. Se fosse assim, eu só precisaria buscar ao Senhor no domingo, porque eu estaria saciado, eu estaria alimentado durante toda a semana. O Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para nos alimentar da palavra dEle. O Senhor nos chama para viver um relacionamento com Ele todos os dias. Deus quer nos dar o suporte, Deus quer nos dar o sustento todos os dias. Por isso precisamos buscar o Senhor diuturnamente. Precisamos deixar o passado no passado, viver o presente e depositar nas mãos de Deus a nossa confiança, a nossa dependência em relação ao nosso futuro, porque basta cada dia o seu. Mateus 6. E todos os dias o Senhor renovava o povo no deserto. Nós não seremos capazes de viver o novo de Deus enquanto houver resistência, enquanto houver apego ao passado. Mas a segunda condição, queridos, é que no novo de Deus não cabe o desânimo. No novo de Deus não cabe a palavra desistência. Todo novo ciclo, ele traz a reboque novos desafios.
E todos os novos desafios, eles se apresentam na nossa vida como alguns obstáculos que nós precisamos transpor. Obstáculos que nós precisamos ultrapassar. Obstáculos que nós precisamos superar. E é para isso que os obstáculos na vida do cristão, eles existem. Os obstáculos existem para serem superados. E quantas pessoas nós conhecemos que começaram algo novo, começaram algum projeto, começaram algo em sua vida e desistiram na primeira dificuldade que encontraram. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem hoje o sentimento de frustração, o sentimento de derrota, porque abandonou aquilo que um dia começou a fazer e não conseguiu terminar. Quem sabe um curso, uma faculdade, um emprego, quem sabe um ministério dentro da igreja, que a pessoa começou e a pessoa num dado momento ela desistiu, ela se desanimou, ela desistiu, ela abandonou aquilo para trás. E quem sabe essa pessoa nessa noite seja você. Quem sabe você tenha deixado algo que Deus confiou a você, algo que é pessoal e algo que é intransferível, que Deus confiou a você, e você deixou. Quem sabe nessa noite você esteja sentindo a mesma coisa, uma frustração por ter abandonado algo que Deus confiou a você. No novo de Deus, querido, não existe espaço para desânimo. Não existe espaço para desistência. E essa é uma noite que Deus está te chamando para voltar, para reassumir aquilo que um dia você deixou para trás. As pessoas, elas iniciam projetos, mas não podem abandonar os projetos que iniciam. E a cada nível da vida cristã, ele vai trazer com a gente novos desafios. E esses desafios, e novos obstáculos, esses novos desafios, não podem ser encarados com desleixo, não podem ser encarados com indiferença, mas precisamos estar sempre pedindo a direção de Deus e a força ao Senhor para continuar e prosseguir. À medida que nós crescemos, queridos, prestem bem atenção, eu sei que a chuva está caindo lá fora, glória a Deus por isso, a chuva está lavando a terra, está refrescando o ambiente, mas preste atenção nisso, queridos, à medida que nós crescemos, nós somos preparados por Deus para superar desafios cada vez maiores. O Senhor, no capítulo 43 de Isaías, lá no versículo 2, vocês não fecharam suas Bíblias não, né? O Senhor fala assim por meio do profeta: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Nota uma coisa aqui, queridos. Ele fala, quando você atravessar as águas, quando você atravessar os rios, quando você atravessar o fogo. Vocês perceberam que Deus não falou se você atravessar a água? Vocês percebem que Deus não falou se você atravessar água, rio e fogo? Mas Ele fala quando você atravessar a água, quando você atravessar o rio, quando você atravessar o fogo. E se você parar para pensar no contexto que Israel estava vivendo, Israel estava cativo em Babilônia. O povo de Israel estava em um outro lugar, preso, cativo, como escravo. E a palavra do Senhor ainda vem para esse povo e diz assim, olha, haverão mais dificuldades. Quando vocês passarem pelas dificuldades, que é isso que a água e que os rios, eles simbolizam, quando vocês passarem pelas dificuldades, eu estarei com você. Quando vocês passarem pelo fogo, que é um desafio mais intenso, vocês não serão destruídos.
E se a gente olhar para a história daquele povo no cativeiro, em Daniel 3, a palavra vai falar sobre 3 homens, Misael, Azarias e Ananias, que foram jogados numa fornalha, como nós conhecemos a fornalha de fogo ardente. O que aconteceu? O Senhor estava presente com eles. O fogo não os consumiu, o fogo não os destruiu, porque a presença do Senhor estava lá. E o que o Senhor está prometendo conosco nessa noite não é uma vida isenta de tempestades, não. O que o Senhor está falando conosco nessa noite, Ele não está dizendo que nós seremos imunes aos problemas, não. O Senhor não vai nos livrar das dificuldades, porque o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. O Senhor não mente para nós quando diz que nós passaremos por períodos de dificuldade, mas o que o Senhor está querendo nos garantir nessa noite é que quando vocês passarem pelas águas, quando vocês passarem pelo fogo, quando vocês passarem pelos rios, vocês não se queimarão, porque o Senhor estará conosco. Versículo 18, ele diz, eu estarei com vocês. Ou melhor, 19, diz, eu estarei com vocês. O que o Senhor está prometendo para mim e para você nessa noite, queridos, não é uma vida com ausência de dificuldades, mas uma vida repleta da presença de Deus, que nos dá o suporte para atravessar e superar as dificuldades. O Senhor nos dá a garantia da proteção, e para atravessarmos também os nossos desafios diários. O Senhor nos dá a garantia da sua presença, e maior do que qualquer dificuldade, maior do que qualquer desafio, é a presença de Deus que estará nos sustentando e nos protegendo quando atravessarmos esses dias. E em terceiro lugar, a terceira condição para que a gente possa viver o novo de Deus, é que o novo de Deus, ele não cabe em estruturas antigas. O novo de Deus não cabe em estruturas antigas. Israel tinha se corrompido. Israel, eles tinham adotado um comportamento de idolatria. A palavra do Senhor diz que antes do povo ser levado para o cativeiro, o povo estava vivendo em adultério contra Deus, adorando deuses pagãos, adorando outros deuses. O povo havia não somente se afastado de Deus, mas havia rejeitado o próprio Deus. No capítulo 24, ou melhor, no versículo 24 desse capítulo 43, o texto ele fala assim: você me sobrecarregou com seus pecados. O Senhor, ele diz, você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exaustos com suas ofensas. Aquilo que o povo de Israel estava fazendo contra o Senhor, que estava fazendo em relação ao Senhor, chegava até o alto e sublime trono de Deus como pecado, como ofensa para Deus. Então o Senhor permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia, para que pudesse ser tratado, não para a destruição do povo, mas para que pudesse ser tratado, para que pudesse ser restaurado, para que pudesse ser resgatado pelo Senhor. Para sermos capazes de viver o novo de Deus, queridos, precisamos abrir mão daquilo que nós éramos. Precisamos abrir mão daquilo que nós fazíamos que desagradava o nosso Deus. Precisamos abrir mão da nossa antiga estrutura para podermos ser restaurados por Deus. Precisamos ser transformados por Deus. A palavra de Deus nos diz no versículo 18, não vivam no passado. Viver no passado também significa, não vivam na estrutura que vocês tinham no passado. Como nós éramos no passado, não cabe no novo de Deus. O Senhor está nos chamando nessa noite, queridos, para ter uma mudança de personalidade. Ou melhor, o Senhor está nos chamando nessa noite para ter uma transformação de caráter. Não conforme o nosso caráter, mas conforme o caráter de Cristo, que é o nosso modelo, o nosso alvo. Você está comigo, meu irmão? O Senhor está nos chamando nessa noite para viver o novo dEle.
Mas Deus não vai nos deixar viver o novo dele enquanto nós insistirmos nos nossos erros do passado. Enquanto nós não formos capazes de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Enquanto nós não formos capazes de colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Enquanto nós não formos capazes de amar o Senhor acima de todas as coisas. Enquanto nós não formos capazes de amar o nosso irmão como nós mesmos. Enquanto nós não formos capazes de perdoar o nosso irmão, porque é isso que o Senhor diz. Pedro certa vez perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. E Jesus falou para ele: não, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso nos mostra que nós devemos perdoar o quanto for necessário. Mas tem muitas pessoas que chegam a esses 70 vezes 7 com muita facilidade. Enquanto nós tivermos esse mesmo tipo de comportamento, nós não seremos capazes de usufruir, de experimentar, de viver o novo de Deus. Nós não seremos capazes de viver o novo de Deus enquanto nós não formos capazes de servir o Senhor, servir o nosso próximo, servir a igreja do Senhor, servir a igreja local, que é onde nós estamos inseridos e é essa agência missionária de reconciliação do homem com Deus, a qual o Senhor nos colocou. Nós não seremos capazes de viver o novo se não houver em nós uma mudança estrutural. Até o mundo, ele reconhece isso, que as coisas só são diferentes quando nós fazemos coisas diferentes. Existe uma frase que foi atribuída ao Albert Einstein, que diz que insanidade é para o homem fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. E na vida cristã isso também é a mesma coisa. Você não pode alcançar o novo de Deus se você continua tendo as mesmas coisas, os mesmos comportamentos. Se você continua sendo a mesma pessoa. O novo de Deus é uma nova fase. E muitos aqui, quantos aqui já jogaram videogame? Eu acho que só eu que tive infância. E quando a gente passa por uma nova fase, vem o quê? Novos desafios. E quando a gente passa por uma nova fase, no videogame a gente ganha novas armas, não é isso? Novos recursos para poder jogar naquela fase. E é isso que a gente precisa, queridos, um novo comportamento, uma nova personalidade, um novo caráter, um novo eu, para que a gente possa viver uma nova fase com o nosso Deus. A gente precisa ter um novo tipo de crescimento, a gente precisa ter amadurecimento. É uma fase, queridos, que nós não seremos capazes de vivê-la se nós não tivermos intimidade com Deus. Nós não seremos capazes de viver essa fase se nós não tivermos santidade, se não buscarmos com todas as forças uma vida de santidade com Deus. Nós não seremos capazes de viver essa fase se nós não tivermos uma vida de obediência a Deus. Porque o novo de Deus, ele não cabe em estruturas antigas. E é necessário que haja em nós uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de ação, uma mudança de palavras. Nossas palavras precisam ter temperos, precisamos ter temperança no nosso falar, para que a gente possa estar preparado para viver o novo de Deus. E em quarto lugar, queridos, já caminhando para o final, para viver o novo de Deus, é necessário ter atenção. Vocês estão atentos aqui? Para viver o novo de Deus, é necessário ter atenção. É necessário ter discernimento. E é necessário ter fé. Atenção, discernimento. Para saber qual é a vontade de Deus. E ter fé. Olha o versículo 19. Vejam, estou fazendo coisas novas, ela já está surgindo. E olha a pergunta que o Senhor faz para o povo: vocês não percebem? Vocês não estão percebendo? É necessário ter atenção e discernimento. Aquilo que as pessoas chamam de sensibilidade espiritual. Aquela sensibilidade de saber o que
quando é a voz de Deus e o que Deus está querendo. Qual é a vontade de Deus? Porque Deus tem feito e Deus faz, mas nem todo mundo percebe aquilo que Deus tem feito e que Deus faz. Quantos livramentos Deus tem nos dado e muitas vezes a gente não percebe. Quantas vezes Deus tem fechado algumas portas na nossa vida para que a gente não caminhe em direção à nossa destruição, em direção ao nosso mal. E aí às vezes a gente murmura, a gente não percebe. É preciso ter discernimento, é preciso ter sim atenção, ter fé. Isso me lembra do povo no deserto. Vocês se lembram? O povo estava cativo em outro cativeiro, lá no Egito, no cativeiro egípcio. Então Deus envia Moisés, as 10 pragas surgem, o povo não é afetado pelas pragas, porque Deus estava com o povo. E aí, depois das 10 pragas, o faraó libera o povo vai. E aí, na primeira dificuldade, o que o povo começa a fazer? Diante do Mar Vermelho, quando o exército de faraó estava atrás, vindo em sua direção, o que o povo faz? Começa a murmurar. Não perceberam que era Deus quem estava tirando eles. O próprio povo estava impedindo de entender, de sentir, de viver o novo de Deus. Mas ainda assim, Deus fala com Moisés: Moisés, levanta o teu cajado, o mar se abre. Aí Deus fala com Moisés: ordene o povo que marche. O povo marcha. Gente, que coisa maravilhosa, o mar vermelho se abrindo, o povo passando em pés enxutos. E quando o exército de Faraó estava chegando, se aproximando do povo, Deus manda as águas se fecharem novamente. E Deus livra o povo da morte certa pela mão de Faraó e seu exército. Mas o povo começa a caminhar no deserto. E o povo tem fome. E o que o povo começa a fazer? Murmurar. As dificuldades estavam roubando a atenção do povo. Os problemas estavam roubando a atenção do povo. Não havia discernimento. Não havia fé. Deus manda o maná do céu. O povo começa a reclamar, dizendo que o maná já não bastava, estava enjoado de comer maná. Então Deus manda codornizes caírem do céu para alimentar o povo. O povo começa a caminhar lá em Meribá, começa a reclamar porque estava com sede. E o que Deus faz? Faz brotar a água da rocha. E aí Deus vai caminhando por 40 anos, aquele povo começa a caminhar, ou melhor, antes disso, o povo começa a caminhar, né? E aí chega na terra prometida, aquela terra que Deus prometeu ao povo. Bênção, aquela bênção prometida por séculos, que o povo, naquele momento, poderia entrar. E então, Moisés manda quantos espias? Eu dei uma cola aqui, quantos? 10 espias. Para olharem a terra. 8 deles voltam com um relatório bom? Falta de atenção, falta de discernimento, falta de fé. E aí o povo começa a falar: o Senhor nos trouxe aqui para morrer na mão daqueles gigantes. Nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. Antes nós tivéssemos ficado no Egito comendo das cebolas, sendo massacrado pelos egípcios, sendo escravizados pelos egípcios. A falta de atenção, a falta de discernimento e a falta de fé podem estar te impedindo hoje de estar vivendo o novo de Deus. Deus faz e poucos percebem. Porque muitas vezes nós estamos distraídos. Porque muitas vezes nós estamos ocupados demais. Muitas vezes nós estamos descrentes demais. Para viver o novo de Deus, queridos, é preciso primeiro parar para ouvir a voz de Deus. Enquanto outras vozes, nós estivermos permitindo que outras vozes falem mais alto aos nossos ouvidos, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Precisamos parar para ouvir a voz de Deus.
Para viver o novo de Deus, nós precisamos aprender a discernir qual é a vontade de Deus. Para que a gente não comece a seguir o nosso coração. Porque o coração do homem é um coração enganoso. E nos leva a caminhos que muitas vezes parecem caminhos bons, mas no final deles são caminhos de morte. Precisamos aprender a discernir a vontade de Deus. Precisamos alinhar os nossos planos aos planos de Deus. Eu sei que planos eu tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal. O Senhor só tem planos de paz a nosso respeito. Mas nós precisamos alinhar os nossos planos aos planos do nosso Deus. Para viver o novo de Deus é necessário ter fé. Hebreus 11:1 diz que a fé, ela é a certeza daquilo que nós estamos esperando. E é uma prova hoje daquilo que nós ainda não conseguimos ver. Sabe, queridos, eu tenho aprendido, principalmente pastoreando essa igreja, aprendido a caminhar com fé. Aqueles que estão comigo desde 2021 sabem disso. Muitas vezes a nossa caminhada precisou ser feita com passos de fé. Na minha vida, muitas vezes eu precisei dar passos de fé. E nessa noite o Senhor está nos chamando para dar passos de fé. Precisamos aprender a ter fé. Já ter certeza daquilo que nós estamos esperando hoje. E já podendo enxergar com olhos espirituais aquilo que os nossos olhos físicos não estão conseguindo ver. Para que a gente possa viver o novo de Deus. Não espere até ver com seus olhos físicos para que você possa confiar. Nós cantamos aqui que nós não caminhamos pelo que vemos. Nós caminhamos pelo que cremos. Que é o que nos move, né, que nós cantamos, o que nos move é aquilo que nós cremos. Nós somos movidos por fé. Nossas palavras não podem ser palavras falsas, palavras mentirosas, palavras que não contêm verdade. Nós precisamos pregar aquilo que nós cremos e que vivemos, e nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Por isso nós precisamos ver, enxergar com olhos da fé, precisamos caminhar com passos de fé, precisamos ser movidos pela fé. Nós precisamos, queridos, viver por fé, viver pela fé. Deus muitas vezes, ou melhor, Deus está nos chamando nessa noite, não para desprezar a razão. Deus não nos manda desprezar a razão, mas Deus diz para nós, para a gente não colocar limite na nossa fé. Porque Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a um monte, transporte-se daqui, lança-te no mar. Uma fé pequenina, como um grão de mostarda. Jesus falou que se nós crermos, nós faremos obras maiores do que as que estão registradas aqui, as que Ele fez. Não quer dizer que nós teremos superpoderes. Eu também não estou aqui querendo empoderar a fé, mas mais poderosa que a nossa oração de fé é aquele que ouve a nossa oração. E é aquele que prometeu que vai cumprir as coisas. Quando nós alinhamos os nossos planos aos planos dele, aquilo que nós pedimos irá se cumprir. O que nós precisamos, queridos, é deixar de buscar razão naquilo que requer somente fé. Não é desprezar a razão, mas é parar de buscar razão naquilo que só requer a fé. E existem coisas que só requerem fé, queridos. Tanto na nossa vida, como na nossa igreja, como no nosso ministério, como no discipulado, como dentro do nosso PGM, naquilo que Deus confiou a nós, naquilo que nós temos servido ao nosso Deus. Precisamos ter fé.
Os nossos passos, queridos, eu não canso de dizer isso aqui na igreja, os nossos passos, eles vão até onde os nossos olhos espirituais conseguem enxergar. Os nossos passos, o que eu sempre falo vão até onde a nossa fé alcança. É isso que eu falo sempre. E as nossas conquistas, elas irão também até onde alcança a nossa fé. Quando nós alinhamos os nossos planos aos planos de Deus. O Senhor está se preparando uma nova etapa para a nossa vida. O novo de Deus está sendo preparado para a nossa vida e para a vida dessa igreja. Viver esse novo de Deus é algo que o Senhor compartilha conosco também. Ele está preparando uma nova etapa, um novo ciclo, está preparando uma nova fase na nossa vida, para vivermos coisas maravilhosas, coisas maiores e melhores com Ele, vivermos novas experiências com Deus. Mas para que possamos viver esse novo de Deus, nós precisamos ter fé, precisamos ter coragem, precisamos ter perseverança, porque o novo de Deus não cabe na desistência nem no desânimo. Nós precisamos ter dependência de Deus, porque nós não podemos fazer nada sozinhos. A palavra de Deus diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Isso não é questão de prever o futuro, porque prever o futuro nós não podemos. E graças a Deus por isso. Não temos essa capacidade de prever aquilo que vai acontecer conosco futuramente. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, de que Deus estará conosco naquilo que nós formos fazer, naquilo que for necessário. Por isso, queridos, conselhos para essa noite, conselhos para a nossa nova etapa. Não fique preso ao passado. Não fique preso às lembranças do passado. Não fique preso à estrutura antiga. Deixa Deus fazer o novo na sua vida. Deixa Deus te transformar. Não limite a ação de Deus. O Senhor não vai te forçar a fazer aquilo que você não quer. Não limite a ação de Deus. Esteja atento. Esteja preparado para viver o novo de Deus. E aí sim, queridos, com toda a convicção eu te digo que você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na vida dessa igreja. Você vai se surpreender com as experiências que você vai viver com Deus a partir de hoje. E vai se surpreender em poder enxergar Deus, não somente nos dias em que o sol está brilhando, mas nos dias chuvosos e tempestuosos como nessa noite de hoje. Que o Senhor assim nos abençoe.